Bienvenue sur le portail FOX. Aujourd'hui, vou apprendre les pronoms. Então, hoje nós vamos aprender sobre os pronomes. D'abord, como parler les pronoms em francês? Como que nós falamos os pronomes em francês? Savez-vous? Você sabe? Je parlerai les pronoms. Então, eu vou falar aqui os pronomes em francês. Primeiro, nós vamos falar sobre pronom personnel, ou seja, os pronomes pessoais. Je, que seria eu. Tu, que seria tu. Il, elle, on, que seria ele ou ela. Nous, vous, que seria nós e vós. E ils e elas, que seria eles e elas em francês. Ele é um pronome personnel e os pronomes pessoais possuem dois formatos, tanto no singular quanto no plural, sendo ele sujeito, objeto indireto e objeto direto. Mesmo processo no plural. Sujeito, objeto indireto e objeto direto. Então, falando na parte do singular, o sujeito je, que seria eu, o objeto indireto seria me. E mesma coisa também com o objeto direto, me. A diferença é que o objeto indireto seria mim, na tradução em português, e no objeto direto, me. Pronome tu, que seria tu. Te, que seria tanto como objeto indireto quanto objeto direto. Sendo direto a tradução ti e a tradução do direto, te. Il, que seria ele, como objeto indireto, lui. Lui. E objeto direto, li, que seria tanto lhe quanto o, nas traduções de indireto e direto. Elle, que seria ela, também teria como tradução, como objeto indireto, lui e la, que seria tanto para lhe e a na tradução. E on, que seria nós, como objeto indireto, lui, e objeto direto, le, com a mesma tradução também. Falando agora sobre plural, nós temos o sujeito nous, que seria nós, e tem os mesmos sentidos, digamos assim, né? A mesma pronúncia para objeto indireto e objeto direto, que seria no sentido de nos. Mesma coisa, vous, que seria a tradução para vós. E, como objeto indireto e direto, tradução igual. E pronúncia mesma coisa. Sujeito, ils, que seria eles, e seria leur, que seria lhes, e les. Na verdade, le, que o S é mudo, como sentido de os. Elles, que seria elas, lhe, que seria lhes, e le, que seria também a tradução para as. E esses seriam os processos de pronomes pessoais, pronome personnel, tanto no singular quanto no plural. Então vamos para alguns exemplos, como por exemplo na frase seguida. Il nous a remis les lettres, que seria ele nos entregou a carta. Observemos então que o nous, né, seria a tradução do nós. Nos, ele nos entregou a carta. E a segunda frase como je te l'ai dit, ou seja, eu lhe disse. O te com o sentido de lhe, também na tradução da frase. Dando continuidade sobre pronomes, vamos falar agora sobre o pronome possessivo, que seria os pronomes possessivos, ou seja, de posse. Tanto na questão do singular quanto na questão do plural, possuem sentidos próximos, como por exemplo, mon, ma, que seria meu e minha, ton, ta, que seria teu e tua, son, sa, que seria seu e sua, notre, que seria nosso, votre, que seria vosso, leur, que seria seus e suas. Tanto também na questão no plural, como mes, tes, ses, nos, vos, leurs, que seria meus e minhas, teus e tuas, seus e suas, nossos e nossas, vossos e vossas, seus e suas. Assim, vamos seguir alguns exemplos também na
situação de usos de pronomes possessivos. Como, por exemplo, ton manteau est la maison, seria teu casaco está em casa. Ou até mesmo notre voiture est la garage, que seria nosso carro está na garagem. Então, tanto a questão do teu quanto o nosso são aí pronomes possessivos no exemplo, como ton e notre. Falando agora também sobre os pronomes reflexivos, ou seja, pronome réfléchi, temos alguns exemplos aqui descritos de ações reflexivas, como por exemplo, se laver seria lavar-se, se souvenir de quelque chose seria lembrar-se de algo, se vestir seria vestir-se. Ou seja, temos também as situações de objeto direto e indireto nas situações de pronomes, como me, te, se, nous, vous e se. Então, são outros exemplos que nós podemos reconhecer como pronome réfléchi, que seriam os pronomes reflexivos. E por último, vamos falar um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos, que seria pronome demonstratif, que seriam tanto na questão de singular quanto plural, com sentido masculino e feminino cada um deles. Sendo eles a opção de acompanhamento de um substantivo, como por exemplo, ce risque, que seria este risco, ou ce arbre, que seria esta árvore, ou até mesmo feminina, cette maison, que seria esta casa. E podemos também trabalhar com o plural, como ces arbres, que seria essas árvores, ces maisons, que seria essas casas, e até mesmo como substantivo de uma forma de substituição. Então, em vez de usar o substantivo na frase, eu só vou usar apenas a palavra específica, como celui, celle, celles, como exemplo também. Então, a revoar, este é o nosso fim da nossa aula de pronomes. Nos vemos até a próxima aula.